Vou chamar agora o pastor Egberto para estar dando continuidade com a mensagem. Vamos estar orando pela vida do pastor. Oremos. Pai, queremos lhe rogar agora nesse momento que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra, Pai, usando o teu servo, pastor Egberto, para estar ministrando aos nossos corações, ó Pai. Usa, ó Pai, o capacita, auxilia o Senhor no estudo que Ele fez da sua palavra, para que Ele possa repassar da forma mais clara possível e para que todos entendam, Senhor. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós lhe oramos. Amém. Muito obrigado, irmão João Batista. Muito boa noite a todos. Saúde a todos com a graça, com a paz, que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom ver cada um dos meus irmãos aqui, juntos, louvando a Deus, exaltando o nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como também é muito bom ter você aqui conosco, nos visitando. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. Que Deus esteja falando também graciosamente ao seu coração. E também louvamos a Deus pela vida dos que estão conosco a partir de casa. A tecnologia nos permite isso, né? Chegarmos até os lares das pessoas, quer seja pela internet ou pelas ondas da Rádio Ceará. Nós louvamos a Deus pela palavra dele poder ser expandida através desses veículos. E nosso desejo então é que Deus esteja falando ao coração de cada um nesta noite, no meu coração e a partir da minha vida também, na vida de cada um. Só formar os meus irmãos. Ontem nós tínhamos uma ida na Ipueiras com o evangelismo lá. O tempo estava um pouco fechado, nos informamos de como estava lá, também estava fechado, propenso à chuva. Não fomos, mas adiamos então nossa ida como igreja para o dia 25 de abril. Então, dia 25 de abril, os jovens estarão organizando o culto, o Alcançai, naquele dia, naquela oportunidade em abril, o Alcançai seria aqui na cidade, mas nós vamos então fazer lá em Ipueiras, por conta de não ter sido possível fazer ontem. Então toda a igreja é convidada a se envolver, a estarmos indo ali, partilhar o Evangelho de Jesus Cristo lá na cidade de Ipueiras, dia 25 de abril, tá bom? Vamos abrir então nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9. A igreja de Jesus Cristo, ela é formada por pessoas que foram alcançadas pela maravilhosa graça de Deus, que é na pessoa de Jesus Cristo. É assim, no decorrer dos anos, dia a dia, o Senhor vai acrescentando à sua igreja aqueles que vão sendo salvos. É uma obra dele, a salvação é algo que Deus realiza na vida do ser humano. E a cada um de nós foi num período diferente, num dia diferente, numa época diferente, de uma forma diferente. E tudo isso faz parte da multiforme graça de Deus. Mas apesar de ser essa multiforme graça, ela é multiforme no seu aspecto no qual ela se estende às pessoas, mas ela é única na forma de Deus alcançar o pecador. É um agir dele. E nós vamos ver nessa noite então essa graça sendo expressa aqui neste texto por meio do Evangelho, do Jesus que salva pecadores. Isto é o Evangelho, é a boa notícia de que Jesus salva pecadores. E em Mateus capítulo 9, nós vamos ler os versículos 9 até o versículo 13, vendo isso, Jesus que salva pecadores como nós. Então vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse:
Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus que esteja falando conosco. Convido você a orar, curvar sua cabeça, pedir: Senhor, fala comigo por meio da sua santa palavra. Fale também com a vida de cada um dos que estão aqui nessa noite. Fale também com as pessoas que estão a partir de casa ouvindo, e quem estiver ao alcance dessa mensagem. Vamos orar. Fale com Deus. Peça a Ele para falar de maneira muito especial nessa noite conosco. Muito obrigado, irmão João Batista, pela água. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, Pai, pelo privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor, de chegarmos até a sua presença, exaltando o seu santo nome através dos louvores, como já fizemos aqui. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor também, graciosamente, esteja falando conosco por meio da sua santa palavra. Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, é a palavra do Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor que por meio dela o Senhor fale conosco, nos edificando, nos fortalecendo, Senhor, também alcançando vidas, ó Pai. O Senhor é o Deus que salva. A pessoa do Senhor Jesus é o Salvador, e que essa maravilhosa graça que há na pessoa de Jesus possa alcançar vidas aqui nesta noite por meio da sua palavra. Pedimos isso agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A humanidade, ela possui pessoas que estão dentro de um desses dois aqui, núcleos de pessoas que estão separadas de Deus. Uns estão separados de Deus, mas vivendo em um desespero moral, achando que não há esperança. Vivem na sua condição de pecadores e às vezes estão tão afundados na sua vida de pecado que não vêem esperança para elas. Olhando para a humanidade de maneira geral e vendo tanta maldade, tanta violência, o quanto o pecado atingiu o ser humano, tanto no sentido da totalidade do ser, quanto da extensão da humanidade, muitas pessoas até olham e dizem: não, o mundo está perdido, e vêm às vezes com o olhar de que não há esperança. Mas por outro lado, dentro desse mundo dos perdidos, ainda existem uns que vivem dentro da autossuficiência religiosa, achando que, presumindo, podem fazer algo para ser salvo, que não precisam de um Salvador. São pessoas que pensam em melhorar primeiro para depois se aproximar de Deus. Acham que podem serem melhoradas nas suas vidas para poderem se aproximar de Deus. São pessoas que veem a religião como um sistema de aperfeiçoamento moral, onde o pecador ele precisa então se tornar digno para ser aceito por Deus. O Evangelho vai na contramão de tudo isso, porque o Evangelho da graça confronta o mérito humano. Fora dessas duas vertentes, há esperança, há salvação, mas unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como eu disse, o Evangelho ele vai na contramão do que essas pessoas pensam. Uns acreditando que não há esperança, vivendo no seu desespero moral. Outros achando que podem se achegar a Deus pela religiosidade, pela autossuficiência religiosa. Aqui nesse Evangelho, na narrativa de Mateus, no capítulo 9, nós somos conduzidos àquilo que é o coração do Evangelho. Que Jesus não apenas aceita pecadores, Ele chama pecadores, Ele transforma esses pecadores, Ele muda a vida dessas pessoas e salva-os. E aqui nós encontramos o próprio autor deste Evangelho, a história desse homem, Mateus. Ele está narrando aqui a sua conversão. Você já parou para lembrar disso? Que nessa narrativa aqui desse texto, do versículo 9 até o versículo 13, é o próprio Mateus, o escritor deste Evangelho, o autor do Evangelho, que narra como ele foi alcançado. E há algo interessante aqui: ele não suaviza o seu passado, ele não omite quem ele era. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, visto como um traidor, como alguém impuro para a sociedade em Israel. E ainda assim, podemos ver que Jesus o chamou.
que a graça de Deus alcançou a vida deste homem. E nós vemos aqui então, não apenas uma narrativa histórica, nós temos uma declaração teológica sobre a graça de Deus que há na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. Então eu quero propor nesse texto, nessa noite, que Jesus chama pecadores improváveis, transforma-os pela sua graça e os conduz ao verdadeiro arrependimento e fé. Nós veremos aqui nesse texto 3 verdades que mostram isso. Primeira verdade, você que quer anotar, anote aí, é um chamado gracioso. Como eu disse lá atrás, a graça de Deus ela é multiforme. Mas você percebe que tem muitas coisas comuns a essa graça. No domingo passado nós vimos que Deus chama pecadores, foi o primeiro ponto, o chamado de Deus. E é um chamado gracioso, e é o primeiro ponto aqui também, porque isso é comum ao Evangelho. Olha o que diz aqui no texto, versículo 9. Partindo Jesus dali, ele estava em Cafarnaum, ele tinha curado um paralítico. Isso tinha escandalizado os fariseus, o fato de Jesus curar o paralítico, perdoando os seus pecados. E aí Jesus sai dali, e ele sai nas ruas aqui de Cafarnaum. E partindo dali, diz o texto, que ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Muita coisa aqui nesse texto. Era um dia comum de trabalho na vida de Mateus. Os textos paralelos de Marcos e de Lucas o chamam de Levi, que era o seu nome israelita. Aqui o próprio Mateus, escrevendo aos judeus em primeira instância, coloca o nome dele de Mateus mesmo. Interessante. Aqui nós temos esse homem narrando a sua própria conversão. Ele estava num dia comum de trabalho, como qualquer pessoa que se levanta e vai para o seu dia de trabalho. Diz o texto então que viu um homem. Quem viu? Jesus. E esse viu um homem chamado Mateus, é que não foi um olhar casual. Naquele dia Jesus viu muitas pessoas. Com certeza quando ele saiu naquelas ruas de Cafarnaum, o olhar de Jesus passou por muitas pessoas. Mas essa expressão desse verbo ver aqui, mostra que não foi um olhar casual, foi uma percepção intencional. Ele viu com um olhar diferente, com seu olhar gracioso. Foi intencional aqui o olhar de Jesus para Mateus. Ele viu um homem chamado Mateus, e aqui Mateus, que é o autor desse evangelho, o nome hebraico dele significava dom de Deus. Mateus significa isso, dom de Deus. E é interessante ver como este homem, que era desprezado pelaquela sociedade, mal visto pela sociedade, torna-se um instrumento nas mãos de Deus. É assim que Deus faz, quando derrama a sua graça sobre a vida de uma pessoa. Aqui, nós temos que esse homem Mateus estava sentado na coletoria, estava trabalhando. Como eu disse, era um dia comum de trabalho na vida deste homem. Estava na coletoria, e a coletoria era o local da cobrança dos impostos. Ali não era um lugar muito bem visto pela sociedade. Era um lugar onde as pessoas passavam e diziam: olha, é ali onde eles estão cobrando impostos para Roma. E a maioria dos casos, os publicanos, eles cobravam os impostos de forma exagerada, a mais. Mandavam a parte então cabível para Roma e ficavam com a parte para si, porque cobravam impostos a mais. Eles extorquiam, praticavam extorsão na cobrança de impostos. Cafarnaum ficava na ida ali rumo ao Egito, e por ali passavam muitas pessoas com as suas mercadorias. Havia a cobrança de impostos territoriais, a cobrança de impostos individuais das pessoas, e esse exagero na cobrança de impostos faziam com que os publicanos fossem mal vistos, porque cobravam impostos para o Império Romano. Em primeira instância eles eram meio que traidores da pátria, né? Porque eram judeus que cobravam impostos para o Império Romano. E
Eu lembro aqui dessa situação dos publicanos, e morando no Brasil a gente sabe bem o que é essa questão do exagero na cobrança de impostos. Mas mais do que o exagero na cobrança de impostos, havia uma roubalheira dentro daquele ambiente ali da coletoria. Não uma roubalheira um pouco camuflada de corrupção, mas era uma roubalheira meio que descarada mesmo. Eles cobravam a mais os impostos. Era assim que eles eram vistos então, os publicanos. Eram judeus, em sua grande maioria ali, mas que cobravam impostos dos próprios judeus enviando para Roma. Esse homem chamado Mateus então está ali no seu dia de trabalho normal, sentado na coletoria de impostos. E aí Jesus então, que tinha visto esse homem ali, vai dirigir uma palavra a esse homem. Versículo 9 diz: e disse-lhes: segue-me. É a voz de Jesus falando ao coração deste homem. A narrativa do próprio Mateus não apresenta uma história muito alongada. O discurso de Jesus com Mateus foi: segue-me. E segue-me, talvez eu e você olhando aqui na nossa língua, tem apenas um caráter, parece que sugestivo. Me siga. Não. Na língua original era um imperativo presente, era um chamado que implicava algo contínuo. Ali o segue-me, Mateus entendeu bem o que Jesus estava falando com ele. Era uma ordem: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Não era apenas uma decisão momentânea de seguir por algum momento ali, não era tipo assim: vamos ali comigo, e aí você volta para cá. O verbo aqui não significava isso, e Mateus sabia disso. Segue-me então, era um chamado contínuo para uma vida de discipulado, sendo agora um seguidor de Jesus, sendo um discípulo de Jesus Cristo. Era essa a implicação contida nessa única palavra para nós aqui, traduzida por segue-me. Dentro do seu sentido original, era alguém agora que passaria a ser um seguidor, um discípulo. Mas quem é que faz o chamado? É o próprio Jesus Cristo. É um chamado gracioso que ele faz na vida deste homem, como faz na vida de qualquer pessoa. E aqui há algo que impressiona. Jesus Cristo não exigiu nenhum tipo de melhora prévia. Não. Jesus não negociou condições. Você vai me seguir se não. Foi algo imperativo. Segue-me. E Jesus não espera o arrependimento para chamar. Ele chama e por meio do seu Espírito gera o arrependimento. Isso é conversão. Jesus chama esse homem, segue-me, faz esse chamado gracioso na vida dele. E assim, na vida de qualquer pessoa. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44, o próprio Senhor Jesus está dizendo que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vem a Jesus se não houver um chamado na vida dele, se não houver uma voz divina falando ao coração dessa pessoa para ser um seguidor de Jesus. Mas esse chamado gracioso, ele também implica numa resposta da pessoa. O chamado gracioso de Deus teve uma postura por parte de Mateus. Diz o texto no versículo 9, quando Jesus diz segue-me, diz que ele se levantou e o seguiu. Há uma ação de Mateus dentro de uma resposta a esse chamado. É um chamado gracioso, mas que requer uma resposta por parte do ser humano. E quando esse chamado gracioso acontece na vida de uma pessoa, não há outra resposta a não ser ir. Mateus foi. Mas não esqueça que algumas coisas ficaram para trás. Lembra que eu disse que os cobradores de impostos, os publicanos, eram corruptos? Roubavam das pessoas, então eles tinham muito dinheiro. Zaqueu era um grande exemplo disso. Tinham muito dinheiro. Ele sabia que ali agora o seguir a Jesus implicaria muita coisa na vida dele. Ia ficar para trás o seu trabalho ali. Coisas iam ficar para trás para ser um seguidor de Jesus. Não foi assim na vida de Pedro e André? De Tiago e João?
que o próprio evangelista Mateus narra, o chamado de Jesus na vida deles. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Aqui houve também um deixar, porque esse chamado gracioso requer uma resposta, mas existe um deixar. O texto paralelo de Lucas capítulo 5, versículo 28, o texto paralelo dessa narrativa aqui diz o seguinte: ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Lucas 5, 28, nesse texto paralelo, fala que ele deixou tudo para seguir a Jesus. Talvez esse chamado gracioso, quando atingiu sua vida, você teve que deixar muitas coisas. Mas às vezes parece que as coisas que nós deixamos, muitas vezes nós parece que queremos voltar para pegar algumas coisas. Deixar é deixar, viu? A porta é estreita e continua sendo estreita, não dá para ficar pegando muita bagagem não, para querer agregar a vida cristã não. Deixe, renuncie e siga o Senhor. Foi isso que Mateus fez. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, no versículo 7, quando ele está falando também do seu chamado por Cristo, quando ele vai falar da sua conversão, ele diz que, mas o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. De que Paulo está falando nesse contexto de Filipenses 3? De todo o seu arcabouço religioso, de toda a sua vida de religiosidade, de confiar em si mesmo, de achar que podia se chegar a Deus por ele mesmo, tudo isso ele considerou como perca, por causa de Cristo. Há um deixar nesse chamado gracioso de Deus. Mateus se levantou, como diz o texto do capítulo 5 de Lucas, versículo 8, deixou tudo e o seguiu. Daquele momento em diante, esse homem deixa de ser um corrupto cobrador de impostos publicano para ser um seguidor de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Algo que só a graça de Deus faz. O chamado gracioso de Cristo, nós vemos aqui. Mas esse chamado também trouxe algumas coisas. E aí nós vamos ver agora a crítica religiosa. Versículos 10 e 11, nós vamos ver, diz o seguinte: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. A narrativa paralela de Lucas também fala que foi o próprio Mateus que proporcionou um banquete na casa dele. Jesus vai agora para a casa de Mateus, e lá eles vão sentar à mesa. Isso aqui é intimidade, viu? Nessa cultura, e creio que em qualquer cultura, você chamar uma pessoa assim para a mesa, para almoçar com você, para ter refeição com você, é uma demonstração de intimidade. Agora, Mateus tem esse relacionamento com Jesus e chama Jesus e os discípulos de Jesus para estar com ele ali na casa dele. Eles estão, conforme essa narrativa de Mateus 9:10, à mesa. Jesus está ali. Mas parece que tem algo aqui interessante. Mateus, que era um publicano, chamou outras pessoas para a casa dele naquele dia. Isso é bom. Aqui nós vemos que ele chamou também publicanos e pecadores. Ele chamou outros colegas de trabalho. Está vendo aí nesse versículo 10? E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus. Aonde? Na mesa. Porque Jesus é o Jesus que salva pecadores. Outros publicanos vieram para ali. Mas também não vieram só publicanos e pecadores. É muito bom nós podermos ver aqui, porque essa expressão, publicanos eram pecadores. Por que que a narrativa fala duas vezes nesse texto de publicanos e pecadores? Pecadores, na expressão aqui do texto, se referia àqueles de pecados públicos mesmos. Prostitutas, pessoas que tinham uma vida moral depravada. Mas para você ter uma ideia de como eram vistos os publicanos, ele coloca ele numa outra classe, como quem diz, tem os pecadores, mas tem os publicanos. Está entendendo? É uma maneira de mostrar como eles eram vistos. Eram publicanos e pecadores, era uma classe de pecadores repudiada pela sociedade judaica. E esses estavam lá com Jesus. Pecadores, que tinham seus pecados declaradamente públicos ali, e publicanos estavam com Jesus à mesa ali.
tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Mas juntamente com esses publicanos e pecadores, tinha um outro grupo de pessoas, os fariseus. Esse grupo era um grupo interessante nos evangelhos. Eram aqueles religiosos que se achavam certos, que tinham a interpretação correta da lei de Deus, que viam a lei com suas minúcias, mas que atavam fardos tão pesados sobre o povo que nem eles mesmos podiam carregar, conforme Jesus diz. Esses homens eram separatistas, eram defensores de uma pureza, mas de uma pureza ritualística. O problema deles aqui não era teológico, era um problema do coração. O coração deles era um coração que não entendiam as verdades de Deus, das promessas dele se cumprindo na pessoa do Salvador. O coração deles estavam endurecidos. Viviam na sua religiosidade, achando que estava tudo bem. Mas olhe como era a postura deles em relação a Jesus. Diz o versículo 11, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E eles também fazem essa referência, né? Publicanos e pecadores. Aqui tinham os pecadores públicos, mas tinham os publicanos. Essa classe, escória da sociedade, que é mal vista, que nós como religiosos vemos que eles são moralmente impuros, que são depravados, rejeitados. Por que ele come com eles? Porque isso faz parte da obra redentora de Deus de salvar pecadores. Por meio de Jesus Cristo. Ele vem e se relaciona com esses pecadores, mas não é Jesus que foi até a mesa deles. Eles vieram até a mesa com Jesus. Eles viram que Mateus se converteu, que ele agora é um seguidor de Jesus. Mateus muito provavelmente os convidou e eles foram até Jesus. E aqui eles estão vendo o chamado que Jesus fez na vida de Mateus. Eles entendem que Mateus agora deixa de ser um publicano, um cobrador de impostos, para ser um seguidor de Jesus. E eles estão lá com Jesus. Isso incomodou os religiosos, os fariseus. Por que ele está comendo com esses publicanos e pecadores? E aí, aqui nós vemos que aqueles fariseus eram zelosos por uma religiosidade externa. Eles não entendiam que a religião ela pode até produzir um bom comportamento moral, mas ela não produz misericórdia. Os religiosos podem ver que a separação ela não substitui a compaixão. Os religiosos eles não entendem que a justiça própria ela não substitui a dependência da graça de Deus. Porque a religião só atinge o fator externo do ser humano. E é muito preocupante isso. Porque às vezes tem pessoas indo para o meio cristão, ou para o meio cristão evangélico, achando que podem viver uma vida de religiosidade só no aspecto do moral. Achando que se eu tiver uma vida que não é tão depravada, ou que tem uma vida que mostra uma religiosidade de quem vem ao ambiente do culto no domingo, isso é o que salva. Não é. O que salva é uma regeneração feita pelo Espírito Santo na vida da pessoa, fazendo essa pessoa reconhecer a sua condição de pecador e a sua necessidade de Cristo. Essa pessoa passar agora a ser um seguidor de Jesus, de forma que o seu caráter agora é moldado pelo caráter do seu Senhor Jesus Cristo. A religião ela traz apenas os seus fatores externos, e Jesus ele criticou essa classe dos religiosos, citando o que está lá em Isaías 29:13. Ele usa o texto que está lá em Isaías 29:13, dizendo o seguinte: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Isso é religiosidade, e Deus condena isso. Pessoas que se aproximam dele somente com a boca, com os lábios, mas o coração longe dele. Pessoas cujo temor para com Deus são baseados só em regras.
em mandamentos humanos, que a pessoa aprende maquinalmente e o pior, exerce maquinalmente. Isso é religiosidade, e Deus condena isso no meio do seu povo. Lucas 18, no capítulo 18, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, e mostra o quanto aquele fariseu, como ele se via diante de Deus, né? Se via melhor do que os outros, se via se achando alguém que fazia as coisas para Deus, e isso o tornava melhor do que os outros. Lucas capítulo 18, versículo 11 diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Perdão, eu estou no outro texto, é Lucas 18, eu estou no 19. Perdão. 18 diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, é o 11, meus irmãos. A partir do 9 diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam outros. Versículo 10: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Lembra, essas duas figuras estão lá naquela cena de Mateus 9, na casa de Mateus. Tem publicanos, mas também tem os religiosos fariseus. Mas olha a postura deles descrita aqui nesta parábola, versículo 11: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A postura que agrada a Deus aqui, aquele que volta justificado, foi aquele publicano que se humilhou perante Deus, reconhecendo sua condição de pecador, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Isso mostra então que a religiosidade externa farisaica não agrada em nada a Deus, mas um coração humilde, arrependido, esse Deus se agrada e recebe. A crítica religiosa era quanto à postura de Jesus de estar com pecadores, com os publicanos e pecadores. A crítica religiosa, não pense que era só um questionamento sutil, assim, inocente. Não pense que havia uma inocência nesse questionamento deles para com os discípulos de Jesus Cristo. Porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores, ele não está vendo não esse povo? Ele não conhece não esse povo? Ele não sabe que eles são pecadores que vivem longe de Deus? Interessante. Agora nós vamos ver o terceiro ponto, que é o do confronto redentor de Jesus. Diz o versículo 12 que: mas Jesus, ouvindo, disse. Há algo interessante aqui. A conversa dos fariseus era com os discípulos. Muito provavelmente eles falaram baixinho, aquele cochichado no pé do ouvido. Por que o mestre de vocês come com esses publicanos e pecadores? Foi algo baixo, mas Jesus ouviu. E não é de se espantar, porque na narrativa do capítulo 9, quando Jesus perdoa o pecado daquele paralítico ali em Cafarnaum, no capítulo 9, versículo 3, diz o seguinte: mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Eles diziam consigo, no versículo 3. Olha o que diz o versículo 4, desse texto de Mateus 9. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Não esqueça que Jesus, Ele é Deus.
Aqui ele conheceu os pensamentos desses escribas, e aqui ele ouviu que os fariseus estavam cochichando, e ele ouviu o que eles estavam dizendo, e não é de admirar, porque ele conhece até os pensamentos daqueles escribas, e agora aqui não é de admirar que ele tenha ouvido o que esses fariseus disseram. E aí Jesus vai fazer um confronto a eles. Versículo 12, Jesus vai citar um provérbio, dizendo o seguinte: mas Jesus ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. O provérbio que Jesus lança a mão, ele vai trazer consigo aqui algo bem dentro do espiritual. Mas ele lança a mão de um provérbio de algo conhecido que não é difícil da nossa cultura também de entender. Os sãos aqui que Jesus está colocando são aqueles que se acham fortes, saudáveis, acham que estão bem. O sentido da palavra no original, sãos aqui, era esse: de pessoas que se acham fortes, que se acham saudáveis. Em contraponto com os doentes aqui. E aqui eram pessoas que estavam, de fato, enfermas. Mas o texto, dentro do seu original, fala de pessoas que estavam moralmente enfermas. E não são esses sãos os que se acham que estão bem, que precisam de médicos. É os doentes. E de fato é. Quando é que você procura o hospital, o médico? Nós temos aqui na nossa igreja 2. Nós temos aqui outras pessoas também que trabalham na área da saúde. Quando é que as pessoas procuram os médicos, os enfermeiros, vão nos hospitais? É quando elas estão doentes. Mas tem algo aqui. Jesus está usando esse provérbio comum, mas tem uma implicação espiritual muito forte aqui. Porque o problema não é estar doente. O problema é não reconhecer a doença. Não é? Muitas pessoas deixam para procurar o médico quando a coisa já está como? Extremamente avançada. Ele negou a doença, ele omitiu a doença, ele não reconheceu a doença durante muito tempo. Aí quando vão procurar o médico já está no estado, às vezes, difícil de se tratar. A questão não é estar doente, é não querer reconhecer a doença. O Evangelho não é para os que se acham bons. Jesus Cristo não veio para salvar pessoas que se acham boas. O Evangelho é para quem reconhece a sua condição de miséria espiritual. Jesus Cristo veio para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, que reconhecem a sua condição. Salmo 51, versículo 17, é um salmo de Davi. E aqui é dito por Davi que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. É quem reconhece sua condição e tem um coração quebrantado de se achegar a Deus de forma contrita, reconhecendo sua condição. Davi se achega a Deus aqui depois de ter cometido um pecado terrível de adultério com Batseba, mas aqui ele está arrependido, se achegando a Deus. Deus se agrada de corações arrependidos. Jesus então, depois de ter dito esse provérbio, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes, ele diz no versículo 13: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Aqui tem uma expressão que Jesus usa que é aprendei. E nós temos que aprender também esse significado. De que Jesus, ele se agrada da misericórdia. Ele quer misericórdia e não holocaustos, e não sacrifícios, e não esforço humano de se achegar a Deus. Os holocaustos são um sistema sacrificial que muitas vezes são carregados de corações que estão vazios de Deus. Isso Deus rejeita. Isso é fruto da religião. Mas a misericórdia, aqui é uma palavrinha que é hesed. Essa era a palavra hebraica para misericórdia.
que significa um amor leal, uma graça de Deus. É o que Ele quer, é que as pessoas se acheguem confiantes nessa misericórdia, nesta graça, neste recede, não em nada que se possa se achegar como esforço humano, com a tentativa de se achegar a Deus com esforço humano. Deus não se agrada dessas coisas, e nós temos que aprender disso, porque às vezes até mesmo nós, que já fomos alvos da graça, queremos agora meio que agradar a Deus com os nossos próprios esforços. E só há uma maneira de nós agradarmos a Deus, é em Cristo. É em Cristo. Quando Ele diz, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, Ele está citando o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6, o que o profeta Oséias trouxe para o povo de Deus, dizendo, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus se agrada é de um conhecimento da pessoa dele, não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento relacional, que é fruto da misericórdia de Deus na vida do ser humano. É fruto do agir misericordioso e gracioso dele. Ele quer pessoas que não confiam em nada em si mesmo, mas puramente e totalmente na misericórdia e na graça de Deus, expressa na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo que era isso que aqueles fariseus deveriam aprender. E é isso que nós devemos aprender, é isso que a pessoa precisa aprender, a confiar na graça, na misericórdia de Deus. Devemos aprender isso. Aqui Jesus, quando cita Oséias 6, ele está dizendo, é como que vocês são mestres e não entenderam ainda algo que é tão básico. Vocês são mestres e tem algo que é tão fácil e vocês não aprenderam ainda. Por isso ele usa a expressão aqui, aprendei, que é um imperativo, mas no seu original é um imperativo forte. Era usado pelos rabinos para corrigir os alunos, para corrigir discípulos. E diziam, aprendam isso, misericórdia eu quero, e não holocaustos. E aí Jesus vai falar da razão da sua vinda, da sua missão como Messias, dizendo, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aqui novamente Jesus usa a expressão chamar, dizendo quem ele não veio chamar, mas está implícito no texto quem ele veio chamar. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Aqui nós entendemos então que Jesus está dizendo, eu não vim chamar justos. E aqui tem uma correlação clara com o que está no versículo 12, com o provérbio que ele tinha dito, de que não são os sãos que precisam de médico. Aqui é meio que uma ironia teológica. Por quê? Porque ele diz, eu não vim chamar justos. Mas a pergunta que nós temos é, há justos por acaso? Alguém é justo diante de Deus? Existe já um diagnóstico divino expresso pelo próprio Deus, que se encontra em Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz o seguinte, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas olha o que diz o versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que vos não ouça. Há uma separação entre o homem e Deus, por conta do pecado, da sua natureza pecaminosa. De maneira que em Romanos capítulo 3, no versículo 23, Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Roma, e os capítulos 1 e 2 e parte do 3, ele vai fazer a sua defesa mostrando a condição do ser humano. A defesa do evangelho de Paulo aqui mostra a condição do ser humano. E no capítulo 3 então, de Romanos, chega no versículo 23, Romanos 3, 23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus.
No capítulo 3, então, quando ele terminou a sua defesa ali no capítulo 3, chegando no versículo 8, mostrando a condição do ser humano, o versículo 9 inicia-se com uma pergunta, em Romanos 3, 9. O que se conclui diante de tudo que ele já tinha dito? Temos nós qualquer vantagem, na perspectiva de por ser judeu? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo 10, ele cita o que está no Salmo 14. Versículo 10, ele diz o seguinte: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por quê? Versículo 12, todos se extraviaram e a alma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O diagnóstico de Deus olhando para a humanidade é que não há justos. Não há pessoas que possam estarem justificadas por si mesmas perante Deus, porque todos são pecadores. Mas há um Deus que transforma e que muda a direção na vida do ser humano. Por isso, em Atos capítulo 3, versículo 19, Atos 3, 19, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados. Há uma direção de Deus para mudar a rota desse ser humano que é pecador e que está separado de Deus. Por isso Jesus Cristo diz: eu não vim chamar justos, e aqui há uma ironia teológica, aqueles que se acham justos, como aqueles que se acham sãos, como aqueles que se acham bons. Esse tipo de pessoa que se acha assim, Jesus não veio chamar essas pessoas, que estão confiando nela mesmas, que estão confiando na sua justiça própria. Essas pessoas, a palavra de Deus mostra que estão, na verdade, mortas nos seus delitos e pecados. Mas há uma ação transformadora de Deus, quando esta pessoa se arrepende. Por isso, Pedro, no seu discurso, lá de Atos 3,19, diz: arrependei-vos. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. A conversão passa pelo arrependimento. E o arrependimento é uma ação de Deus na vida do ser humano, levando este a reconhecer sua condição de pecador, a se arrepender de querer confiar em si mesmo para se achegar a Deus. Então Jesus, ele diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus veio chamar pecadores, e por isso o tema da mensagem é o Jesus que salva pecadores. Porque Jesus chama pecadores ao arrependimento, e esse chamado exige uma resposta. Como é que você se considera? Você se considera um justo, que pode fazer algo por você mesmo para se salvar? Ou você reconhece que é um pecador, que precisa do Salvador? Nós então podemos concluir que Mateus, esse publicano, ele era alguém rejeitado pela sociedade. Era um pecador, mas no nível considerado pior, né? Porque tinha os publicanos e pecadores. Então tinha os pecadores e tinha os publicanos, que eram um grupo de pecadores muito mal vistos. Mateus era alguém improvável. Não é à toa que os fariseus criticam Jesus estar com publicanos ali com ele na mesa. Mas ele tornou-se um discípulo. Diz o texto que quando Jesus disse: segue-me, ele se levantou e o seguiu. Mateus então passa a ser um discípulo de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus. E Jesus depois chama ele para o grupo dos apóstolos, lembra? E não somente isso, ele teve o privilégio de ser usado por Deus e ser inspirado por Deus para escrever este evangelho. Mateus era rico, era um homem de posses ali, mas se Jesus não tivesse chamado ele teria sido esquecido, o nome desse homem tinha ficado lá,
como de tantos outros. Mas Jesus chamou esse homem, salvou esse homem, deu a ele lugar naquelas pessoas próximas que andaram com Jesus e ainda usou ele para escrever um evangelho da pessoa de Jesus Cristo, das boas novas de que Jesus salva pecadores. Sabe por que isso é possível? É pelo poder de Deus. O poder de Deus que graciosamente chama pessoas como chamou Mateus e muda a vida dessas pessoas. De maneira que, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios diz: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eles se fizeram novas. Uma nova identidade, uma nova pessoa, alguém regenerado, onde as coisas antigas ficaram para trás. Os pecados daquele homem foram perdoados na mesma forma de que o pecado de qualquer pessoa é perdoado por meio do sacrifício de Cristo naquela cruz, quando lá ele pagou o preço pelos pecados de Mateus e de todos aqueles que creram em Jesus Cristo, que passaram a ser seguidores de Jesus, que ouviram a voz de Jesus dizendo: segue-me. E como eu disse, isso é resultado do poder do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz: por isso eu não me envergonho do Evangelho. Romanos 1,16. Por isso eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E só o poder de Deus que realmente transforma a vida de um pecador como Mateus. Somente o poder de Deus para transformar a vida de uma pessoa religiosa como Egberto. Somente o poder do Evangelho para transformar a vida de uma pessoa como você. Somente o poder de Deus. Isso é fruto da graça. Por isso temos algumas aplicações aqui. Para nós, não esqueça de onde Jesus Cristo nos tirou. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você sabe como era a vida de Mateus? Como cobrador de impostos, como publicano? Estava debaixo do império romano, da autoridade do império romano sobre a vida dele. Naquele dia daquele chamado, aquele homem foi tirado do domínio do império romano para o reino de Jesus Cristo. Passou a fazer parte do reino porque o rei chamou ele e ele se levantou e seguiu atendendo o chamado do rei. Saiu daquela condição do domínio do império, eu acho muito interessante isso, para fazer parte agora do reino de Deus. É isso que Jesus Cristo faz na vida de qualquer um, conforme Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nós nunca devemos esquecer do que a graça de Deus fez em nossa vida. Também devemos então lembrar de desenvolver misericórdia em nossa vida e não uma vida de religiosidade fria. Deus continua se agradando da sua misericórdia e daqueles que confiam nela e que também têm uma vida de misericórdia, que refletem o caráter de um Deus misericordioso. E aqui nós temos que então olhar para as pessoas, e às vezes nós já não cremos mais tanto no poder do Evangelho. Nós cristãos, que fomos transformados pelo poder do Evangelho, nós já olhamos para determinadas pessoas e pensamos: não vou falar de Jesus, não vou falar do Evangelho para essa pessoa, não vai se converter não. Como é que você sabe? Como é que nós sabemos? A graça de Deus alcançou a nós, a mim, a você. Por que não pode alcançar outra pessoa? Ela transformou a vida de Mateus, transformou a vida de Paulo, transformou a nossa vida. Por que não pode transformar a vida de alguém? Eu penso que o problema está de que nós não estamos mais evangelizando, não é porque nós não sabemos evangelizar. É porque nós estamos confiando na nossa maneira de evangelizar. Achando que há uma maneira específica de evangelizar que vai converter as pessoas. Que é aqueles que sabem evangelizar que vão converter as pessoas. Não é. É o poder do Evangelho. É o poder de Deus
é a ação de Deus. O que nós precisamos então é falar para as pessoas. E se Deus vai converter ou não, é com Ele. Mas Ele continua salvando pecadores. Ele continua falando a corações de pessoas improváveis, como Mateus era um improvável no meio daquela sociedade. Então nós crentes temos que crer no poder transformador do Evangelho, meus irmãos. E falar desse Evangelho, e falar desse Jesus para outras pessoas. O que é falar de Jesus? É dizer, como aquele gadareno disse, ou foi desafiado a dizer, o que Deus fez nele e como Ele teve misericórdia dele. É isso. Nós precisamos falar de que Jesus salva pecadores como nós, e pode salvar qualquer pessoa, mas o meio pelo qual o Evangelho vai chegar à vida das pessoas, é nós que vamos transmitir. E para você que ainda não creu em Jesus Cristo, você não precisa se consertar para vir a Cristo. Você precisa reconhecer que está doente, que é pecador. Você precisa reconhecer que o seu pecado lhe condena, e se você partir dessa vida assim, você vai sofrer a condenação eterna de estar longe de Deus, do resultado do pecado, que é a morte eterna, que é o inferno, que é viver eternamente separado de Deus. Mas Jesus ainda diz: segue-me. Ele ainda chama pessoas: segue-me. Ele ainda fala a corações: segue-me. E o mesmo Jesus que chamou Mateus, chama pessoas hoje, transforma vidas hoje, e ainda salva hoje. Isso é o poder do Evangelho. Não é nada em que a pessoa sabe ou não falar melhor. A questão é se nós estamos falando do verdadeiro Evangelho, de que Jesus salva pecadores pela sua graça, mediante a fé na pessoa dele. Jesus Cristo disse: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Duas coisas só. Nós estamos falando do propósito pelo qual Jesus veio para as outras pessoas. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Precisa fazer um seminário para dizer o que Jesus veio fazer? Precisa de vir um pregador Mega Plus Thunder Power para ensinar a gente como fazer, como falar isso aqui? Que Jesus, não está mais não, né? Que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Galera aí da projeção é Mateus 9:13. Precisa fazer um curso teológico para dizer o que Jesus veio fazer? Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. É perguntar: você reconhece que é um pecador? Sim. Você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você vai ouvir algumas respostas. Não, ainda não estou preparado. Não, eu vou continuar na minha religião. Não, eu ainda acho que eu estou são. Mas você vai ouvir também pessoas ao qual a graça de Deus vai tocar. Pessoas ao qual o Espírito Santo vai falar e elas vão dizer: é verdade, eu reconheço que sou um pecador e o meu pecado me condena. E somente em Jesus eu posso ter vida eterna. Porque Atos capítulo 4, versículo 12, a mensagem de Pedro, em Atos 4:12, diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Precisa fazer uma conferência missionária para poder nós dizermos isso para as pessoas? Precisa nós trazermos um curso doutrinariamente, teologicamente, nós dizermos essa verdade contida aqui em Atos 4:12? A resposta é não. O que precisamos é fazer isso. O que nós precisamos é sair do nosso comodismo, deixar de dar desculpas porque não fazemos, e anunciar
que Jesus salva pecadores. Ele salvou a mim, Ele salvou a Mateus, Ele salvou outros Mateus também, né? Ele salvou a você e tem salvado a muitos. Tudo isso é a graça dele. Alguns ele vai fazer um chamado específico e especial no coração. Estes não terão outra ação senão se levantar e seguir a Jesus, deixando tudo para trás. Casa, irmãos, pai, mãe, deixando para trás muita coisa. A religiosidade, o confiar em si mesmo, para ser um seguidor de Jesus. Para no final de tudo, quando partirmos dessa vida, sermos recebidos por Ele e estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos falar dessa verdade, deste Evangelho para outras pessoas. Com sua cabeça, vamos orar. Mas talvez, hoje pode ser um dia que Jesus fala ao seu coração. Se não foi eu, mas Jesus está dizendo para você também: segue-me, se levante, siga Jesus, passe a ser um seguidor dele, confiando unicamente nele como seu Salvador. Reconheça a sua condição de pecador, porque a Bíblia mostra que o seu pecado causa separação entre vós e o seu Deus, mas em Jesus há reconciliação. Se arrependa e creia em Jesus. Alguém deseja tornar pública a sua fé em Jesus Cristo pela primeira vez aqui nesta noite, reconhecendo Ele como seu Salvador pessoal para ter a vida eterna que Ele preparou lá na cruz? Se sim, venha até aqui, nós queremos orar por você. Sempre há uma resposta, mas quando é uma resposta à graça de Deus, essa resposta é positiva. Se Deus está falando ao seu coração, se é algo que Ele está gerando no seu coração, não relute. Siga Jesus, confie nele para você ter vida eterna. Senão nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo. E Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Obrigado porque essa graça já atingiu a vida de muitas pessoas. Muitos de nós que confiávamos em nós mesmos, na nossa religiosidade, o Senhor um dia nos chamou. Como o Senhor também chamou Mateus aqui nessa narrativa de hoje. Obrigado por esse chamado gracioso que o Senhor tem feito aos corações. Obrigado porque o Senhor nos fez sair da religiosidade. Obrigado porque o Senhor desafiou o nosso coração com essa graça redentora, com esse desafio de reconhecimento de pecados e de arrependimento e fé na pessoa de Jesus. Mas nós clamamos que o Senhor continue a fazer isso na vida de outras pessoas. Faça isso na vida de familiares nossos, Senhor, que ainda não reconheceram a Jesus. Faça isso na vida de pessoas nessa cidade, nos mais diversos bairros, nas mais diversas idades, Senhor, nas mais diversas condições sociais. Atinja muitas outras e outras vidas, Senhor, com a sua graça salvadora. Mas nos use como igreja. Nos use como instrumento de propagadores da verdade de que só Jesus Cristo salva pecadores. Que as pessoas precisam se arrepender e crer em Jesus para ter vida eterna. Que o Senhor nos use para sermos propagadores da missão do que Cristo veio fazer, salvar pecadores. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando também a nossa semana, tanto como igreja, quanto de maneira individual, a vida de cada um, ó Pai, nos protegendo, nos guardando. Que o Senhor esteja, ó Pai, edificando, fortalecendo o seu povo, nos ajudando a fazer daquilo que é prioridade, das coisas do Senhor e do seu reino, prioridade também em nossa vida. Faça isso por meio da sua graça, agindo no nosso meio. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana, que Deus lhe abençoe e abençoe a cada um de nós.